Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Debrief para analisarmos o Grande Prémio do Japão. Tem comigo o Vasco Pinheiro e o Guilherme Nunes. Bem-vindos, companheiros. Vitória de Max Verstappen, há muito tempo não dizia isto. Segundo lugar para Lando Norris, terceiro para Oscar Piastri, numa corrida que foi, vamos já pôr os pontos nos is, particularmente aborrecida, e não vamos fingir que foi uma coisa super emocionante, porque não foi, mas deixem-me desde já agradecer especialmente, dar um agradecimento especial à McLaren por me ter facilitado ligeiramente a preparação deste debrief. E é precisamente por aí que vou começar, Guilherme. Eu sei que tu queres muito falar da McLaren, portanto vou começar por ti. Um, nas últimas 20 voltas da corrida, o Oscar Piastri é mais rápido do que Lando Norris em 15 dessas voltas. Sugere a certa altura à equipa uma troca de posições, assim num modo, uma sugestão assim meio soft, para tentar ultrapassar o Max Verstappen, dizendo que tem mais ritmo e tem ritmo para o conseguir, mas é olimpicamente ignorado pela boxe da McLaren. A minha pergunta para ti é muito simples. Deveriam ter trocado de posição ou não deveriam ter trocado de posição? Bem, boa noite. Eu vou ser sincero, eu não gosto. O que eu gosto numa equipa como a McLaren, quando tem dois pilotos muito competitivos, é que os deixem correr, deixem lutar. Só que nesta situação, não eram os dois sozinhos, estavam lá à frente, em que não havia, vamos dizer, não havia muito mais para lutar. Aqui eram dois contra um. A McLaren tinha, teoricamente, a vantagem em termos de estratégia, não o utilizou, na minha opinião, foram muito conservadores e estava realmente naquele momento em que o Piastri parecia ser bastante mais rápido que o Norris. Principalmente, e eu digo isto, estava bastante mais rápido porque ele realmente estava a conseguir manter-se junto ao Norris, tendo voltas mais rápidas, estando no ar sujo dele. Aí eu acho que a McLaren devia ter posto de lado o receio de ferir os sentimentos dos seus pilotos e invocar ordens de equipa, até podendo dizer ao Piastri, muito bem, damos-te esta hipótese, mas na eventualidade de tu não conseguires a 2 voltas do fim, voltamos a trocar de posição. Acho que seria uma ordem de equipa totalmente legítima. Acho que não poderia haver depois os comentários de favorecer o piloto X ou o piloto Y, porque no final do dia eles estão ali para vencer pela equipa e ali a equipa tinha carro para ganhar. Por isso, sim, eles deviam ter, na minha opinião, deviam ter trocado, mas foram muito conservadores. Vasco, a McLaren demitiu-se de certa forma de tomar uma decisão perante a sugestão de Oscar Piastri, ou se quisermos, tomou a decisão de não fazer nada, e não fazer nada também é uma decisão. Esta atitude da equipa mostra que privilegia o campeonato de pilotos em detrimento do campeonato de construtores e, por conseguinte, Lando Norris em detrimento de Oscar Piastri. Já era evidente, fica claro nesta corrida. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, Inês, gostava de saudar o teu regresso, visto que, como na semana passada não foi possível termos um moderador, tivemos um sucedâneo, mas que, se enquanto moderador ainda não conseguiu encarnar essa posição de uma forma plena, embora exista esse potencial, enquanto comentador, consegue fazê-lo com satisfatório desempenho. Bom, a McLaren de alguma forma fez isso, mas está a ser muito politicamente correta, quase me atreveria a dizer que está a ser um bocadinho a não querer comprar uma guerra internamente, o que pode provar-se ser profundamente desastroso.
Ou seja, a McLaren jogou pelo seguro, como tu disseste, apostou em manter o segundo e terceiro lugar sem stress, mas demonstrou pouca ambição. E eu acho que se há coisa que estas 3 corridas já nos mostraram é que não se pode brincar com o Max Verstappen. Porque o Verstappen, assim que tenha uma oportunidade, vai agarrá-la e basta ter um carro que seja minimamente competitivo no circuito em causa, que não vai dar hipótese a mais ninguém. E percebemos já também que a Red Bull pode não ter um carro bom ou tão dominador como teve em temporadas passadas, pode não ter uma equipa apostada em ganhar um campeonato de construtores. O Christian Horner já veio dizer que a prioridade deles é o Mundial de Pilotos. Portanto, agora a McLaren não sabemos ainda se deu um tiro no pé, mas caramba, custou. Vamos ver. O SR dizia aqui que o André Stella, diz que precisavam de um delta de 0,8 segundos em ritmo para ultrapassar. O Piastri nem o Norris foi capaz de ultrapassar, quanto mais o Verstappen. Eu vi números um bocadinho diferentes de que no circuito de Suzuka, com as condições de pista, asfalto novo, temperatura de pista, o carro precisaria de uma vantagem de 1,4 segundos para o carro da frente a nível de competitividade para o conseguir ultrapassar. E, portanto, sim, provavelmente era muito difícil o Oscar Piastri conseguir ultrapassar o Verstappen, ainda que de facto estivesse mais rápido do que Lando Norris. Aqui a minha questão é a falta de tentativa da McLaren, porque eles podiam ter tentado, ou seja, nunca iríamos acabar a corrida na situação em que a McLaren acedia à troca de posições, o Oscar Piastri falhava a ultrapassagem ao Verstappen e o Lando Norris acabava em terceiro a ver aquele circo todo a acontecer à frente dele. Isso nunca iria acontecer. E, portanto, o que eu não entendo naquele momento, por parte da equipa, é que vendo que o seu segundo piloto naquela situação, Lando Norris, não estava a conseguir chegar sequer a ameaçar Verstappen, porque Lando Norris nunca foi verdadeiramente uma ameaça para Verstappen, que não tivessem tentado isso, tentado essa troca de posições. E a razão que fica nas entrelinhas para essa não decisão, a falta de tentativa, é não ferir suscetibilidades. Ser politicamente correto. Certo, e isto é um problema para uma equipa, porventura alguns dirão que é um problema saudável, porque quer dizer que têm dois carros competitivos, com 2 pilotos competitivos, mas é um problema que a McLaren pode ter fugido ou se ter imiscuído de tomar uma decisão neste grande prémio, mas nós estamos na terceira corrida do campeonato e esta situação vai voltar a acontecer. E a equipa já teria de ter preparação interna para lidar melhor com este tipo de situações. O ano passado houve uma série de episódios onde a equipa tomou más decisões, geriu mal os 2 pilotos em pista. Veio-me à memória o Grande Prémio de Budapeste, na Hungria, numa situação completamente diferente, mas houve momentos em que a equipa deveria ter aproveitado para aprender a lidar com 2 pilotos altamente competitivos. E se toma a decisão de dizer que não há um primeiro e um segundo piloto, porque esse é o espírito de McLaren, então que haja em consonância com isso e não tome decisões que nos levam a concluir que aquela balança pende para o lado de Lando Norris. Foi aquilo que se verificou neste grande prémio. Eu gostaria que esta temporada nos desse uma situação idêntica, mas ao contrário, para poder engolir porventura as palavras que estou aqui a dizer, que era ser o Oscar Piastri a estar na segunda posição, ser o Lando Norris a estar na terceira posição, ser o Lando Norris a sugerir uma troca de posições e ver o que é que a equipa faz. Mas isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer, Inês, até porque o que nós estamos a ver destas 3 primeiras provas é que a qualificação é muito importante, já se percebeu, e sobretudo na China e aqui e no Japão foi muito importante. E o Piastri basta atinar um pouco com o seu ritmo de qualificação que vai dar luta ao Norris. Não fiquem nada atrás do Norris. Portanto, acho que isso vai acontecer e vai ser muito engraçado ver o que é que a McLaren faz. Eu, sinceramente, acho que a McLaren não vai ter outra hipótese
se não fazer o mesmo jogo que faz com o Piastri, com o Norris, mas invertido. Mas porque eu acho que o Norris, eu tinha dito aqui que na primeira corrida o Norris tinha demonstrado estar diferente em termos de mentalidade. À terceira corrida já não tenho tanta certeza. Acho que o Norris se calhar continua igual a ele próprio e que no dia em que tem um carro em que tudo funciona bem e que os astros estão alinhados, muito bem, vai-se embora e desaparece. No dia em que não tem um carro que não funciona tão bem ou alguma coisa não corre tão bem, ele não tem essa capacidade. E já se percebeu que o calcanhar daquilo do Norris é o Verstappen. Deixa-me, antes de continuar, cumprimentar todos aqueles que nos estão a acompanhar em direto e também na Bola TV e realçar aqui alguns comentários, desde logo os comentários do chefe cá do sítio, que está a assistir ao podcast, Salviano, que nos deixa aqui o comentário da McLaren privilegiou o status quo da corrida. Porquê arriscar uma troca de posição se estava claro que não dava para ultrapassar em pista? Porquê arranjar uma dor de cabeça na equipa? O Piastri nem sequer ameaçou o Norris, quanto mais ir buscar e atacar o Max. Quantas ultrapassagens, acrescenta o Salviano, vimos na corrida, quantos undercuts funcionaram? Eu diria que se funcionaram 2, foi muito. De facto, foi uma corrida com muito poucas ultrapassagens, onde o undercut era muito difícil de aplicar devido a temperaturas, asfalto, da degradação, por conseguinte degradação dos pneus. Agora, eu mantenho a minha ideia, que é não havendo nada a perder, e naquela situação não havia nada a perder, faz-me impressão a ausência de decisão. Preferia que tivessem dito ao Oscar Piastri, com esse argumento que o Salviano deu, não vale a pena, não está a funcionar, ou não queremos manter assim, do que simplesmente não tivessem dito nada. Foi isso que a McLaren fez, foi demitir-se de tomar uma decisão. Mas teremos seguramente mais momentos idênticos ou como este ao longo da temporada. Guilherme, volto a ti para continuar nos McLaren, para fechar o tema McLaren. No final da corrida, o Lando dizia que talvez pudessem ter tentado alguma coisa diferente para esta corrida. Dizia, parámos na mesma volta que o Max por alguma razão, sugerindo, dando a entender que na altura não percebia muito bem. A esta hora já deve ter os dados todos que lhe permitiriam dizer uma coisa diferente. A minha pergunta é se a McLaren poderia ter feito alguma coisa de diferente para esta corrida, para tentar retirar a liderança a Max Verstappen. Quer dizer, a primeira coisa que eles podiam fazer diferente era mesmo a qualificação, porque apesar do Max não quer tirar mérito absolutamente nenhum à volta dele, apesar de ele ter feito uma volta excepcional, os McLaren provaram que mesmo naquela qualificação, que se tivessem feito uma qualificação normal, provavelmente tinham conseguido a pole position. A volta teórica do Piastri é rapidíssima e era suficiente para ter pole position. Ele é que falhou na segunda, penso que foi na segunda curva que lhe retirou qualquer chance de realmente ter a pole position, e o Norris foi demasiado cuidadoso em certas partes da sua volta. Sim, eu tive a tentar perceber porque é que realmente eles pararam, por exemplo, pararam primeiro o Piastri quando podiam ter tentado o undercut com o Norris. Por causa do Russell. Eles argumentaram que foi por causa do Russell. E depois acho que com o Norris disseram que estavam com o receio penso que era o Oliver Behrman, se ficar atrás do Oliver Behrman, ou sair atrás do Oliver Behrman. E se o Norris ficasse mais uma volta, provavelmente seria ultrapassado pelo Piastri. Sim, também teria essa situação picante na equipa. Mas acho que, tendo em consideração que era um Red Bull contra 2 McLaren, eles podiam ter tentado fazer algo diferente, mesmo com
mesmo se o Russell tivesse passado o Piastri, acredito que houvesse ritmo suficiente para o apanhar, principalmente como nós vimos na corrida, os 3 primeiros estavam com um ritmo alucinante comparativamente aos restantes. Acho que tentaram apostar numa paragem mais rápida que o Red Bull, quase que conseguiam. Não, é que depois cometeu uma estupidez em ir cortar a relva quando não havia chance absolutamente nenhuma do Já lá Verstappen vamos. deixar passar. E pronto, está bem. Mas pronto, é isso. Vasco, alguma coisa diferente poderia ter sido feita pela McLaren ou a corrida ficou sentenciada na qualificação? Acho que o que tu já disseste e o que o Guilherme já disse teria sido isso, não é? Porque depois, em termos de circunstâncias, acaba por ser um bocadinho aquilo que dita ter sido uma corrida chata por circunstâncias que já falámos aqui, que o tempo estava fresco, que o desgaste dos pneus não foi excessivo, que a pista, pela sua própria natureza, não convida a ultrapassagens e pelo facto destes carros este ano criarem muito mais ar sujo e que torna ainda mais difícil andar atrás e, consequentemente, criar oportunidades de ultrapassagem. Portanto, eu acho que tudo isso junto fez com que não só a corrida dos McLaren, mas como de vários outros pilotos e equipas, acabou por ser muito limitada por estes fatores, o que foi uma pena, porque é um dos circuitos que eu mais gosto e foi uma das corridas mais chatas que se calhar vimos este ano. Esperemos. Enquanto preparava o debrief, li uma análise interessante, já não sei, peço desculpa, não vou atribuir autor porque já não me lembro, só lembro muita coisa durante o dia, mas basicamente explicava como as condições da pista anularam todas as vantagens que a McLaren tem, ou muitas das vantagens que a McLaren tem por comparação ao Red Bull, desde logo a degradação dos pneus e depois o facto, a estratégia ter sido condicionada à partida por uma corrida de uma paragem, por não haver tanta degradação dos pneus. A McLaren tem 2 carros que não degrada tanto os pneus, ou que cuida melhor dos pneus, como quiserem dizer, por comparação ao Red Bull. O asfalto novo diminui essa degradação dos pneus, o facto da degradação dos pneus ser inferior diminui uma paragem na corrida, ou seja, a nível de estratégia também estavam um pouco limitados. O facto de a degradação não ser tão grande fez com que a primeira metade do pelotão, pelo menos, ficasse muito mais compactada, sendo muito mais difícil definir uma paragem que não coloque o piloto numa zona de tráfego, e essa situação colocou-se com o Lando Norris. Portanto, resumindo e concluindo, houve uma série de pequenos fatores que depois se traduziram numa grande vantagem teórica para Max Verstappen, que tinha só de não cometer nenhum erro, e numa série de desvantagens para Lando Norris. Eu saí da corrida com a sensação de que a McLaren poderia ter tentado uma estratégia diferente. Li várias coisas que indicavam o contrário e que explicavam tintim por tintim o porquê de qualquer estratégia que eles atirassem para cima da mesa naquele momento em que a partir daquele momento em que o George Russell decide parar, seriam em vão, porque se o Lando Norris parasse quando o Russell para, provavelmente o Oscar Piastri perderia posição para o Russell. Se o Lando Norris parasse na volta seguinte, provavelmente ele perderia a posição para o Oscar Piastri, e portanto a McLaren ficou, segundo aquilo que percebo, um bocadinho condicionada pela circunstância da corrida, e isso limitou todas as chances que a equipa tinha de poder lutar pela vitória. Portanto, aquilo que determinou a vitória, que determinaria a vitória, seria a posição em pista conquistada na qualificação. De resto, só houve, acho que no top 10, uma troca de posição, que foi Hamilton com a Adjar. De resto, ficou tudo igual, e isso diz muito. Eu, pelo menos, nos anos em que vejo Fórmula 1, não é assim há tanto tempo, mas já são, acho que já encho uma mão, não me lembro de ver uma corrida onde o top 10 ficasse praticamente igual, apenas com uma troca de posição.
Seguindo para a Red Bull, Vasco, o Verstappen fica com a pole position por 12 milésimos, controla a corrida no seu essencial, nunca foi verdadeiramente ameaçado pelos dois McLaren. Dirias que esta temporada pode jogar a favor da imagem piloto Max Verstappen, em que é uma temporada em que o Verstappen não tem o carro mais forte, mais competitivo, mas que de certa medida, de certa forma, prova finalmente que nem tudo é sobre o carro. E atenção, eu sei que o Verstappen não é caso único, já houve grandes pilotos no grid, nomeadamente um senhor que ainda lá anda, que andou a lutar por campeonatos sem ter o carro mais competitivo. Eu acho que no ano passado isso já aconteceu, Inês. O campeonato... Sim, claramente. Ou seja, o Verstappen na segunda metade do campeonato acabou por ser ele e não a equipa ou o carro a fazer a diferença. Acho que é aquilo que foi aquilo que já disse no início, quer dizer, a Red Bull tem um carro que não é fantástico, mas é um carro que é suficientemente competitivo nas mãos do Verstappen para se conseguir para quando tem uma oportunidade de ser o mais rápido fazer, não é? E isso acontecer é um perigo. Ou seja, não. Os outros que se ponham o pau porque não podem dar estas abébias ao Verstappen. Porque ele não vai permitir. E sim, concordo com essa tua afirmação, embora só com a ressalva que acho que já no ano passado tivemos isso. E se me disserem quem é que neste momento é um dos candidatos à vitória, acho que ninguém escolheu o Verstappen. Guilherme, vais ter que falar do... Não queres dizer nada. Não apetece elogiar o Verstappen. Mas Guilherme, sabes que eu sou o tipo menos gosta de elogiar o Verstappen, mas tenho que reconhecer que o homem... Eu gosto é parte belga dele, nós sabemos isso. Eu acho que o Verstappen é um piloto excepcional, um dos melhores de sempre, e é um prazer imenso poder ver um piloto deste talento, deste calibre, a correr na Fórmula 1. O problema é ter adeptos como a Inês, que gostam de esfregar na cara das pessoas. Mas sim, ele fez uma, como eu disse, ele fez uma volta excepcional. Bullying é direto no YouTube e na televisão. Ele só nessa... Eu só faço perguntas. Vocês, de vez em quando... Sim, mas fazes a pergunta com uma faca na mão. O Verstappen mostrou no sábado porque é dele ser provavelmente o melhor piloto na grelha atualmente, tendo um carro mais ou menos competitivo. Aliás, nós todos vimos a reação do Alonso àquela volta. É realmente uma volta de um piloto excepcional. Ele depois, quando se vê à frente, encarna com o Vettel daqueles anos da Red Bull e lidera à sua maneira o Grande Prémio. E quando ele no arranque ficou em primeiro, eu sabia que muito provavelmente ele não ia perder esta corrida, principalmente estando, e custa-me a dizer porque eu gosto bastante dele, mas tendo o Norris em segundo lugar. Se tivesse o Piastri, eu se calhar até confiava mais que pudesse haver ali mais faíscas. Mas com o Norris não... Vimos no ano passado, e eu concordo com o que estavas a dizer, já no ano passado nós vimos o Verstappen com um carro, muitas vezes era o quarto melhor carro, a lutar por vitórias e a ganhar grandes prémios. E o Norris tem realmente aquela fraqueza. O que é que vem aí? Diz lá. Eu lembrei-me de uma pergunta. O Verstappen dizia a certa altura, no final da corrida, acho que até foi à imprensa neerlandesa, que com aquele carro nem me viam. Vocês nem me viam. Mas é mentira. É mentira, Guilherme. É isso que eu quero perguntar ao Guilherme. Não é mentira, obviamente que não, mas é a mesma lógica de provavelmente
vamos dizer, o Alonso também iria fazer brilharetes com a McLaren, da mesma maneira que há 2 anos, há 3 ou 4 pilotos que também iriam limpar o campeonato com o Red Bull do Verstappen. Esse argumento na história da Fórmula 1 podemos usar 10 casos idênticos a esse. Ainda bem que que ele não está, porque pelo menos podemos ter uma luta entre duas marcas diferentes. Mas pá, assim, dá gozo ver o Verstappen, principalmente quando ele está neste modo a fazer milagres. Eu não gosto tanto do lado do Verstappen quando ele parece que está num desespero e esquece de travar para as curvas. Mas quando ele está assim, mesmo em modo underdog, como teve muitas vezes em 2020 e 2019 também, já nessa altura, ele é um piloto espetacular e dá gozo ver o Verstappen a conduzir. Eu tenho um particularmente apreço por esta época, em particular, e pelo final do campeonato, relembrando o Brasil o ano passado. Não sei como é que o final do ano passado ele foi campeão, não faço ideia se ele vai ser campeão ou não este ano, mas nem me interessa. Interessa-me sobretudo que haja luta, mas tenho particularmente apreço pela forma como esta temporada se está a desenrolar, por aquilo que aconteceu no Japão, por uma razão. Muitas vezes, e eu não quero menorizar nenhuma das partes, mas muitas vezes nós temos nós, não necessariamente nós aqui, nem nós não vamos falar de fumo, mas a comunidade Fórmula 1, os fãs de Fórmula 1, tendem a menorizar um piloto e os feitos de um piloto quando ele ganha de forma relativamente fácil, atribuindo toda a responsabilidade dessa competitividade ao carro. Os últimos 3 anos do Verstappen, ou 4 anos do Verstappen, o carro foi o grande, o protagonista. Ouviam-se vozes dizer aquilo é o carro, só faz isso por ter o carro. É verdade, o carro era altamente competitivo, mas só para vos dar uma ideia a quem nos ouve, esta foi a 4ª vitória de Max Verstappen no Japão. Em 2022 ele ganhou com 27 segundos de vantagem, em 2023 com 19 e em 2024 com 12 segundos, tendo o carro mais competitivo. Este ano não teve e ganhou na mesma. E eu acho que esta época pode ser top para o Verstappen, porque pode destacar toda a qualidade que ele tem como piloto. E é nestes momentos, quando os pilotos génios, e o Verstappen não é o único, e há mais no grid de 2025, mas é quando estes pilotos, Alonso é outro, têm carros que são menos competitivos e conseguem retirar deles o extra que um piloto que é rápido, mas que não tem o donzinho, não consegue, que me parece que há uma verdadeira valorização do piloto Max Verstappen. Isso já aconteceu o ano passado, no Brasil, como recordávamos. Eu espero que possa vir a acontecer mais vezes este ano. Não cai na ilusão de achar daqui para a frente o carro e o piloto já combinam e aquilo já está tudo maravilhoso. Não está. Não estou à espera de uma vitória no Bahrein, não estou. Nem sei se estou à espera de mais alguma vitória, porventura mais uma ou outra ao longo deste campeonato, mas não vai ser um passeio no parque, nem vai ser um mar de rosas a partir de agora. Mas isso também não... Lá está. Não é o que mais me interessa. Acho que esta época pode ser a época de afirmação de Verstappen pelas suas qualidades absurdas de piloto para aqueles que ainda duvidavam disso. Sabes, eu acho que foi o Salviano que fez esta comparação. Esta temporada tem todos os ingredientes para ser uma versão moderna da temporada de 93, em que os Williams estavam bastante à frente, sendo que o Prost limpou o campeonato bastante tranquilidade, mas havia um ponto de interesse que era o facto do Senna estar com o McLaren, que era competitivo em várias pistas, mas não tinha o motor, não tinha a potência
do Renault. Nós podemos ter algo semelhante este ano, com os dois McLaren a ter realmente uma certa vantagem na maioria dos circuitos, mas havendo a hipótese sempre, havendo quase esta sombra do Verstappen em todos eles e podendo, tal como aconteceu agora no Japão, e curiosamente também aconteceu em 93 no Japão, o McLaren ganhar, ou o Senna ganhar, ele realmente ganhar corridas e pôr-se na luta pelo campeonato, aproveitando-se também dos erros. A comparação de 93 acho que não é bem aplicável a este caso, porque em 93, pelo menos na primeira parte do campeonato, o Senna só ganhava quando acontecia alguma coisa efetivamente bizarra, como chuva, que claramente anulava a vantagem, e não foi o caso. Mas concordo que é uma temporada que nesse aspecto pode vir a ser interessante. Eu acho que poderemos vir a ter mais vitórias do Verstappen, porque sabe-se lá o que é que vai acontecer a partir de Espanha. Ainda não ponderámos isso, não é? Sim. Isso é verdade. Ler só aqui alguns comentários que nos foram chegando entretanto. O Miguel Gonçalves dá-nos as boas noites, em especial às Maxines. Que bela volta de qualificação do Verstappen, que redundou numa vitória inesperada para o Miguel. O Nuno Pimentel acrescenta que o Grande Prémio de Suzuka foi uma seca monumental, olímpica, gigantesca. O melhor mesmo foi a vitória do Verstappen para animar o campeonato. Vamos ver se mais equipas vão ao pódio durante a época. O Pedro Dias pergunta-me se sei quem é o líder do campeonato, e o campeonato ainda é liderado por Lando Norris com 62 pontos, mais um do que Verstappen. Já agora, Oscar Piastri está em terceiro com 49 pontos. O Cássio diz que para ele o Verstappen lembrou o Senna nas voltas suicidas de classificação, ou voltas mágicas. E o SDM acrescenta que o melhor disto é que ao terceiro grande prémio num carro menos bom que o McLaren, e até agora a correr sozinho, está a 1 ponto Max Verstappen de Lando Norris. Prosseguindo para a corrida, e voltando à corrida especificamente, Guilherme, o momento mais quente desta corrida, tu já falaste dele ao de leve, aconteceu à volta 23, quando Lando Norris e Max Verstappen pararam. É importante sublinhar que Christian Horner, no final da corrida, justificou que os dois principais mecânicos do Verstappen não estavam na corrida e, portanto, a equipa esteve a operar com dois mecânicos que habitualmente estão de reserva, o que foi a justificação de Christian Horner para a paragem mais lenta. O Verstappen foi 1 segundo mais lento do que o Norris nesta paragem. Isso foi determinante porque foi isso que permitiu que os dois tivessem aquele pequeno encontro à saída das boxes. Esse encontro, que toda a gente já viu mais do que uma vez seguramente, levou Lando Norris a dizer no rádio que tinha sido empurrado para a relva por Max Verstappen. E aquilo que eu te pergunto, Guilherme, é se o Lando trazia esta preparada para qualquer situação em que se cruzasse com o Max em pista e decidiu largá-la na única oportunidade que teve. Foi só isso, certo? Só viu. Uma reação de Pavlov, não é? Eu quando estava a ver em direto, a realização também foi péssima já agora. Mas quando vi em direto, eles quando estavam a sair da boxe, a transmissão corta para outro momento em pista. E eu, obviamente, quando vi uma nuvem de relva, a primeira coisa que eu assumi foi: sacana do Verstappen enfiou na relva. Pronto, penalização, é assim que ganhamos. Mas realmente, quando passou a repetição, a minha reação foi: hã? O que pareceu foi que o Verstappen não se mexeu e o Norris aproximou-se e assustou-se. Ou mandou-se só. Então parecia que era. O Verstappen mudou a força. O Verstappen, pronto, ele está do lado negro da força. Na verdade, mandou o carro do Norris. E é uma jogada. Aquela é uma jogada de suicida do Norris, porque não há hipótese absolutamente nenhuma de passar. A zona onde ele estava, ou seja, o lado
vamos dizer, de fora das boxes, aquela zona desaparece. A relva, aquela zona encolhe, literalmente. Por isso, ele ia sempre parar à relva. Mesmo que o Verstappen não se mexesse. Ou seja, ele ia sempre perder tempo. Mas podia Ali. dizer que foi empurrado. tá Podia bem, ser mas que chovesse uma penalização. Está bem, mas não a 50 centímetros do Verstappen. E no momento em que o Verstappen não mexe o volante, ele podia ir para a relva à vontade, que não seria culpa do Max. Por isso, ali, acho que qualquer piloto mais inteligente, se calhar com um bocadinho mais de experiência competitiva em lutas para campeonatos, teria simplesmente assumido que, pá, aqui mais vale sair coladinho e pode ser que na próxima curva consiga alguma coisa. Ali não. Ele ali tentou, à força toda, ultrapassá-lo na saída das boxes, totalmente no desespero. O resultado, acabou por perder mais tempo, arriscou a danificar o carro. Pá, e por um lado só tenho pena do Piastri não o ter ultrapassado, porque se calhar aí tínhamos uma corrida melhor. Vasco, acho que foi um momento assim de desespero. O que é que aconteceu ali? Que circuito é que foi? Que curto-circuito é que foi aquele? Eu acho que quando há um bocadinho dizia que o calcanhar daquilo do Norris é o Verstappen, né? E acho que é um bocadinho a personificação disso, não é? Ou seja, ele quando pressente que tem ali uma oportunidade de ultrapassar o Verstappen, tudo vale, não é? E quer dizer, foi um disparate. O Guilherme já disse tudo. Aquilo não tem ponta por onde se lhe pega. E acho que no meio disto ele teve duas grandes sortes, que é, a primeira foi não ter danificado o carro, nem os pneus ficaram um bocadinho mais desgastados com isso, e sobretudo não teve muita sorte em os comissários não o terem penalizado, se bem que não havia muita razão. Mas quer dizer, estava direita a cartão amarelo, tipo a pois, regra exatamente, da Premier League. por conduta, nem que seja, não é por conduta, mas é por lamúria antidesportiva, que é uma coisa que já irrita um bocadinho e é a minha primeira irritação, estes comentários do Norris. O Norris faz-me lembrar um bocadinho um crying baby, que está puto mimado. O Guilherme sai daqui e nunca mais volta. Mas também se calhar o Guilherme tem que ouvir estas coisas difíceis, não é? Concordo. Aliás, eu já no ano passado eu tinha dito que achava que na eventualidade de a McLaren ter um carro capaz de lutar pelo campeonato do mundo, que confiava mais no Piastri sacar o campeonato do que o Salviano. Vamos só. Mas arriscar o quê? Para dizer ao Salviano, eu espero que ele esteja a ser irónico. Claro. Porque, pronto, arrisco dentro de pista, não jardinagem é noutra chafarica. Se calhar deixamos a Fórmula 1 para o asfalto. Não, eu percebo que ele tenha tentado ver se existia uma oportunidade, mas a partir do momento em que se sai das boxes, e como o Guilherme disse, que aquilo passa de asfalto a relva, ele só devia era ter pronto. O que eu acho mais engraçado ali é que ele vê a janela e eu sei que os pilotos, quando têm o capacete, veem um buraco e é para ir. Eu dou isso de barato. Aquilo que me chateia não, que me faz rir, a sério, é o facto de ele ter dito, ele pôs-me fora. Ele empurrou-me para fora. Que é mesmo, que é, para mim é demonstrativo de estratégia, parte da estratégia que os pilotos levam para a pista, neste caso o Lando Norris, que é, eu estou em segundo lugar, eu vou-me cruzar com este rapaz em pista, aconteça o que acontecer, eu vou dizer que ele me empurrou para fora. E aquela foi a única oportunidade que ele teve para dizer aquilo. E, portanto, eu acho que ele deve ter tido consciência disso, não é? Eu só o que também achei piada é a calma do engenheiro dele a dizer estamos em cima disso. Não, como que lhe deviam dizer é ganha, mas é juízo e foca-te. Mas pronto. Mas se calhar é a conversa que o engenheiro... Verdade seja dita, e vamos fazer aqui justiça,
depois nas entrevistas, o Lando Norris diz que o Max não fez nada de errado e que tinha todo o direito de fazer o que fez, que foi nada, e estou para canto. Não alimentou mais o assunto, Fez bem, sabendo fez bem. perfeitamente que foi uma parvoíce de Nós corrida. também temos que falar de alguma coisa, porque senão também não temos nada para falar, não é? Por isso é que eu comecei este podcast a agradecer à McLaren, assim, no geral, pá, 40 minutos já foram. Estou a brincar. Eu acho que no caso do Norris, talvez desse-lhe jeito um engenheiro de corrida um bocado como o do Max, o GP, que lhe dá dá-lhe às vezes aquelas respostas secas para quando o Max está a ter aqueles ataques mais de menino mimado, que todos os pilotos têm, que lhe responde à letra um bocado como o pai. Talvez o Norris precisasse, às vezes, não digo sempre, mas às vezes precisasse de uma resposta assim mais seca Pois e mais dura. Pois ele ia ouvir o Hamilton dizer que o Lando fazia bullying com o engenheiro. Portanto, Mas se calhar olha não que é. aí que teve piada, a resposta mais gira foi do Leclerc, quando o engenheiro lhe pede para utilizar Sim. o modo já não lembro do que, de qualquer coisa do motor, e ele diz, não vou usar, porque não quero, por uma razão muito específica, já me disseste, mas eu vou olimpicamente ignorar, e existe uma razão para não fazer. Gostei da resposta. Se calhar ele aprendeu alguma coisa com o Sainz. Pronto. Vasco, vamos avançar. Vamos. Liam Lawson saiu de Ui. P13, Yuki Tsunoda de 14º, Liam Lawson terminou em 17º, Yuki Tsunoda em 12º. É uma boa notícia para Liam Lawson ver Tsunoda fora dos pontos. Epá, o Liam Lawson devia estar mais preocupado com o que ele faz do que com o que o Tsunoda faz, porque o Liam Lawson nunca mais vai calçar os costados num Red Bull. Quanto muito pode ser que para fazer aquelas demonstrações o possa voltar a fazer. E deveria se preocupar em tentar reabilitar um bocadinho a sua imagem e a sua confiança enquanto piloto. Eu acho que temos que lhe dar um bocadinho de tempo. Confesso que não percebi a estratégia de médios macios, não consegui perceber. Mas pronto, se calhar desculpem, os engenheiros da Red Bull ou da Minardi devem ter uma razão para isso. Agora, também, como temos que dar algum tempo ao Lawson, também temos que dar tempo ao Tsunoda. Eu confesso que não desgostei da postura do Tsunoda. Acho que fez o que era esperável. Houve qualquer coisa ali que não correu bem na qualificação e que depois, como é óbvio, na corrida era, pelas razões todas que já falámos aqui, era virtualmente impossível ultrapassar. Quer dizer, o piloto que mais ultrapassagens fez foi o Duan, que fez 4 ultrapassagens. O resto fez uma média de 2 ultrapassagens. Quer dizer, não, eu acho que ele fez o que era possível. O Salviano continua a ser malicioso, mas pronto. Para quem está só a ouvir o podcast e não a ver, o Salviano fez um comentário em que diz que o Lawson acaba em 17º porque o Racing Bull foi desenhado para o adiar. Há dúvidas. Guilherme. Desculpa, Vasco, não sei se tinhas terminado. Não terminei. Epá, só para dizer uma coisa, o Lawson, que se não consegue lidar com esta pressão, olha que vai passar uma semana de férias a Malta, se calhar não lhe fazia mal. Pronto. Guilherme, achas que o Pérez lhe lançou o feitiço? Porque o puto não era assim. Quer dizer, pelo menos o ano passado. Não, ele se calhar ele entrou na Red Bull com muita confiança. E se calhar apercebeu-se logo que estava enfiado numa alhada. Eu vou ser sincero, eu estava e disse 2 semanas consecutivas que não achava que o Tsunoda fosse fazer muito melhor que. Não, nem era bem muito melhor que o Lawson, era muito melhor que o que tem acontecido com os segundos pilotos da Red Bull. Mas ele teve muito melhor do que eu estava à espera.
Eu acho que a Red Bull tem muita culpa na má qualificação dele. Porque na primeira volta, no Q2, enquanto toda a gente estava com pneus, ou a maioria estava com pneus novos, eles deram a primeira volta com pneus usados. E acho que isso, tendo em consideração tudo o que estava a acontecer, é a primeira corrida dele com a Red Bull em casa, e está o carro não é fácil de conduzir. Nós temos um pelotão muito, muito competitivo. Acho que lhe deviam dar todas as ferramentas para pelo menos subir para o Q3. Mesmo que isso acabasse por levar a que pronto, o Q3 fosse um bocado o Q3 fosse um bocado sacrificado. Por isso, a partir do momento em que ele se qualifica tão lá atrás, uma recuperação até aos pontos é muito, muito difícil. Por isso, tenho esperanças que ele nas próximas corridas melhore bastante, tem uma progressão aliás, muito, muito melhor que a do Lawson, que foi nula. Agora, volto a dizer, a Red Bull não pode ficar satisfeita com o segundo piloto deles a ficar tipo em 10º. Mas a Red Bull também está a colher aquilo que semeou. Portanto, não, aí estou totalmente de acordo. E depois juntas a isto as circunstâncias do próprio fim de semana. Já não sei quem é que escreveu aí nos comentários, mas vi assim de relance que houve uma data de interrupções nos FPs. E então, coitado, mas sofreu com isso e que se calhar contribui decisivamente para isso, sem dúvida que sim. Agora, também o Lawson, o que lhe fizeram foi uma coisa indecente, que não lhe deram tempo para isso. Quer dizer, com certeza, ele neste grande prémio, neste fim de semana, teria tido um resultado, se calhar, semelhante ou melhor que o próprio Tsunoda teve. Agora, acho que ainda é muito cedo para... E que eu esperava mais do Tsunoda neste grande prémio. Eu esperava. Confesso que esperava. Não concordo quando dizes que se calhar fez aquilo que era possível. Eu esperava mais porque acredito que o Tsunoda, do meio daqueles todos, é o melhor. Agora, se aquilo, tendo em conta que ele cai ali de chofre e que tem um fim de semana com as circunstâncias todas que já falámos aqui, se calhar fez o melhor que era possível. Eu acho que ele fez uma coisa boa, que foi não cometeu erros, não cometeu nada que comprometesse a sua corrida, além e não vimos um Tsunoda a desbaratar por tudo quanto era lá. Portanto, alguma coisa ele interiorizou ter ido viver para a Faenza. Além de Verstappen, Adjar foi o único piloto a pontuar no universo. Red Bull ficou em 8º. Destaque também para Kimi Antonelli com o 6º lugar e também para Oli Berman, 3 rookies a pontuar em Suzuka. Boa corrida por parte deles, sem dúvida nenhuma. Vasco, dão-nos esta fornada de rookies, dá-te boas indicações. Olha, o Adjar confesso que me surpreendeu esta corrida, porque confesso que não tinha grandes referências dele e acho que sobre já na China tinha dado boa conta de si. O Berman acho que fez também um fim de semana positivo. Acho para mim não é líquido que ele seja acho que ele no Ocon tem nenhum adversário à séria. E vai ter que suar as topinhas. Quanto ao Antonelli, quer dizer, o homem fez quase 3 voltas ao mundo de preparação para este campeonato, não é? Portanto, é bom que esteja bem preparado e não nos vamos esquecer que está com o Mercedes, que estava toda a gente muito entusiasmada com o facto de ele ser o piloto mais novo a ter conseguido uma volta mais rápida. Quer dizer, isso vale zero. Fez uma corrida sem, mais uma vez como o Tsunoda, sem erros, acho que cumpriu aquilo que é expectável um piloto que tem um Mercedes nas mãos. Ficou atrás do chefe de fila e foi bom de ver isso, que pelo menos isso dá boas indicações para que lá a meio da temporada já tenha a morder os calcanhares ao Russell para ver se o põe no sítio também. Isso era bom. Guilherme. Eu vou ser sério, quando começou, ou quando foram anunciados os pilotos, os rookies que subiram, eu
O Adjar era o que eu dava menos atenção. Mas realmente ele tem surpreendido pela positiva. O, o Antonelli está, concordo com o Vasco, ele está foi muito bem preparado e dá para ver que também está a melhorar a olhos vistos. Nesta corrida ficou a 3 segundos do Russell, acho eu. Ficou a 1.3 do Russell. Então pronto, ficou ainda mais perto do que eu estava a esperar. Acho que são dois pilotos a ter muita atenção. O Berman já sabia mais ou menos o que esperar. Eu estava à espera que ele sofresse um bocadinho mais com o Ocon neste início de temporada, mas tem sido rápido, tem sido consistente, não tem cometido muitos erros. O Bortoleto dos rookies que são verdadeiramente rookies, o Lawson eu acho que não é um rookie a 100%. O Bortoleto tem infelizmente um carro que não ajuda em nada. Eu até gosto do Bortoleto, mas já. Ele não tem. O melhor que ele pode fazer é estar. O melhor que ele pode fazer é estar próximo do Hülkenberg e a verdade é que ele tem estado próximo do Hülkenberg, tem dado luta. Mas sim, Até mesmo a qualificação. para mim, pelo menos na qualificação tem, sim. E mesmo na corrida ele não tem cometido assim muitos erros. Teve aquele acidente na Austrália, mas aí tiveram todos, incluindo o Alonso. Mas de todos este fim de semana, de todos os rookies, o que mais me impressionou foi o Adjar, principalmente pelo sofrimento que ele estava a ter durante aquela Q1 e Q2 que, pá, coitado, pá, desapertem-lhe os cintos, por amor de Deus. Ele disse no final que era o seu circuito, que o Japão era o seu circuito favorito e, portanto, que propositadamente não tinha pontuado nos 2 primeiros grandes prémios para vir pontuar aqui. E eu percebo esse argumento. Foi tudo de propósito. Está aqui um gênio, o Tsunoda e o Lawson que se acalmem, que ele vai atrás do Verstappen. Ainda vamos acabar, a Red Bull ainda vai trocar outra vez. Ainda não falámos, e para fecharmos, da Ferrari. Vasco, à terceira corrida do campeonato, achas que acabou definitivamente a lua de mel entre Hamilton e a Ferrari? Calma. Também vamos Só pôr fiz muita uma água, pergunta. claro. O homem também ainda se está a adaptar. Isto não. A equipa também, ela própria ainda está um bocado aos papéis com este carro. Ora baixa o carro, ora levanta o carro. O carro parece que está sempre no estendal. Há ali alguns sinais de impaciência do Hamilton, claramente. Só que é bom que ele tenha paciência, porque isto vai demorar um bocadinho a atinar, não é? E acho que o melhor exemplo disso é o Leclerc, com pezinhos de lã, está a fazer bons resultados. Foi desqualificado na última corrida, mas está a fazer o possível. O Hamilton neste momento tem que se contentar em tentar bater o Leclerc ou ficar muito próximo. Acho que é um bocadinho isso. Agora, eu acho que é bem-vindo ao mundo maravilhoso da Ferrari. E pronto, acho que ele vai ter que ter muita calma. Guilherme, acabou ou não acabou? Não, acho que não acabou. Ainda falta muito campeonato. Há aqui 2 semanas já estavam todos a lançar os foguetes por ele ter ganho meia corrida. Agora também não Meia podem. corrida? Não, um terço de corrida. Um terço de corrida. Não vamos estar agora também a dizer que acabou. Eu só disse que acabou a lua de mel. Que isto antes de começar o campeonato foi uma coisa, não disse que acabou a relação. Não, a lua de mel ainda está forte porque eles sacaram um mini troféu de lá, da China. Eu acho que ele agora está a começar a perceber realmente que
que a Ferrari tem um carro complicado. Que a Ferrari é a Ferrari. Não, Acho que é estou a mais falar do isso. carro. Eu nem estou a falar da Ferrari que é a Ferrari. Eu acho que isso ele percebeu após a corrida na Austrália. Já no ano passado nós vimos que a Ferrari tinha um carro que de um dia para o outro era o melhor carro, dominava tudo e depois de repente pronto, ficavam em sétimo e oitavo. Mas repara uma coisa, Guilherme, deixa-me só interromper para dizer uma coisa muito rapidamente, que é, nós tivemos 3 grandes prémios em que a tónica não foi muito diferente. Tivemos chuva no primeiro, ok, mas temperaturas baixas. Na China a temperatura também não estava baixa. E aqui no Japão a temperatura também estava baixa. Portanto, ainda não houve grandes variações em termos de temperatura. O que se calhar ainda não houve aqui a oportunidade de vermos termos um fim de semana onde possa existir um fator que dificulte a um carro estar lá à frente ou o inverso. Portanto, acho que é Sim, preciso sim. temos que ter todos também. Ainda não houve upgrades, ainda não houve nada. Calma, vamos na terceira corrida. Sim, isso é verdade. E eu acho que no Bahrein eles podem ser bastante competitivos se resolverem lá o problema deles da altura, que foi algo que o Hamilton disse que afetou muito. Não afetou tanto o Leclerc, mas eu presumo que o Leclerc já esteja habituado a estas características do carro. Mas se conseguirem realmente baixar o carro e recuperar aquelas tendências que o Ferrari tem das curvas mais lentas, no Bahrein o Ferrari pode ser realmente o segundo melhor carro, talvez até o melhor carro da grelha. Mas sim, acho que o Hamilton já está a perceber que o carro em si é complexo e, mais importante, a equipa é muito, muito complexa também, tanto na maneira como é gerida, como também na maneira como passam as mensagens para os pilotos. Eu, a dizer da Ferrari, para fechar, é só que acho que se esperava um bocadinho mais da equipa para este arranque de campeonato. Nas antevisões que se foram fazendo, a Ferrari aparecia como a grande adversária da McLaren para esta temporada. Esse papel tem sido ocupado por meia Red Bull, de Max Verstappen. A Ferrari nunca, nos primeiros 3 grandes prémios do ano, nunca teve em condições de acompanhar os 3 da frente, os 2 McLaren e o Red Bull, nem de estar sequer lá perto, acaba bastante longe. Inclusivamente este grande prémio de Suzuka já tinha acabado também longe, embora tenha acabado por ser desclassificada na China, e portanto acho que há aqui este fator de desilusão, não particularmente sobre o Hamilton, mas sobre toda a equipa, aquilo que se antecipava para a Ferrari nesta temporada de 2024 ainda não se verificou, e a equipa até acabou numa trajetória confortável, ascendente, não em demasia, mas confortável no ano passado. Esperava-se que essa trajetória se traduzisse para 2025 e até agora isso não se concretizou. Temos 1 minuto e meio, não sei se mais algum de vocês quer acrescentar alguma coisa rápida. Guilherme, força. Nada. Não. Depois deste tudo, Manda cumprimentos ao Max. Não há nada. Não. Eu mando cumprimentos ao Alexandre e ao Pedro Filipe. De resto, não mando cumprimentos a mais ninguém. És assim. Continuas em primeiro, Guilherme. Calma. Depois do Por um episódio ponto de de hoje, ganho. pá, Alexandre, Pedro, estão perdoados. Voltem. Pronto, olha, quando o Max ganhar eu não volto cá. Pelo menos não vejo cá. Não venho, não. Vasco Pinheiro, Guilherme Nunes, muito obrigada, companheiros, por esta hora de brief. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto, não só nas plataformas Vamos Falar de FUN, mas também na Bola TV. Nós voltamos na próxima semana para mais um Vamos Falar de FUN do brief.